Bem, boa noite então. É mais um prazer, é sempre um prazer, né? Você poder ser útil, trazer informações, trazendo reflexões a espírito como vocês que querem mais ser, como eu também, né, tenho essa consciência. E como a Maria de Lourdes já apresentou, a aula de hoje é o Sermão do Monte, aula 2 de 4 aulas, né? Vocês já tiveram uma, vão ter uma segunda comigo hoje e vão ter mais duas. Para vocês terem uma ideia, como tem informação, né? Como é importante esse Sermão do Monte. Jesus fez 4 grandes sermões, né? O primeiro dos sermões que Jesus fez, que está nos evangelhos, foi esse, que foi à beira do lago de Genezaré, né? Conhecido como Lago da Galileia, Mar da Galileia. E só que Jesus fez mais 3 grandes discursos, né? Tem o da Monte das Oliveiras, antes dele ser preso, né? Também conhecido como Sermão Profético. Tem o Sermão do Cenáculo, que é o da Santa Ceia, e tem o Sermão dos 8 Ais que ele fez no templo. Mas de longe, o que tem mais profundidade, o que tem mais informação é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. Na verdade, existem colocações que Jesus colocou muito profundas que cada um de nós entende de acordo com a consciência, com o nível de evolução espiritual que nós tivermos. Eu vou trazer aqui uma visão que hoje eu tenho, né, que quero compartilhar com vocês e quero que isso faça diferença para vocês como faz para mim. É, na verdade, eu não sei até onde vocês viram, que parte vocês viram do sermão na primeira aula, mas como eu vou fazer uma abordagem um pouco diferente, eu espero não ser muito redundante com aquilo que vocês já viram. Na verdade, eu quero apresentar para vocês, né, as bem-aventuranças, que é a primeira parte do Sermão da Montanha. Vocês já talvez já tenham visto parte dessas bem-aventuranças, ou até a totalidade, mas eu vou colocar de uma forma que vai ser bastante útil para a evolução de cada um de vocês. Por quê? Porque as bem-aventuranças nós podemos usar, e eu acredito que foi essa a ideia que Jesus quis nos passar, como uma régua, como uma forma de nós medirmos a nossa capacidade de amar, de nós verificarmos em que ponto está a nossa evolução espiritual. E também serve como um manual de como evoluirmos até o reino de Deus, até esse estado de espírito, né, de sintonia plena com o divino. Né? A gente tem que entender que o reino de Deus não é um local no espaço-tempo, e sim um estado de espírito, onde nós estamos o tempo todo, né, em sintonia, em ressonância com o Pai. Eu preparei alguns slides aqui que eu quero apresentar para vocês como referência para vocês acompanharem a aula. Bem, então esse aqui é o primeiro slide, né, com o título, com o tema da nossa aula, o Sermão da Montanha 2. Terão ainda mais 2 aulas. Gandhi, né, fez essa referência que dá todo o valor que merece ter esse sermão. Se perdessem todos os livros sacros, né, da humanidade, ou seja, os livros sagrados, eu acho que ele quis colocar isso no contexto mais amplo possível, ou seja, não só a Bíblia, mas como também os livros hindus, os budistas, os de todas as religiões, e só se salvasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Para vocês terem uma ideia, então, com a profundidade desse sermão, como ele abarca, né, conhecimentos orientais, ocidentais, em tão poucos
poucas palavras, né, no texto de algumas páginas de um livro. Aqui tem um resumo do Sermão da Montanha, né? Então tem a primeira parte, as bem-aventuranças, que é o que eu pretendo atacar hoje, e depois tem as outras partes, né? Eu vou falar alguma coisa da parte 2, mas a parte 3, 4, 5 e 6 vão ficar para as demais aulas, porque é muito importante que nós entendamos, né, essa referência, esse caminho que Jesus nos trouxe de como nós podemos usar as bem-aventuranças como uma referência de caminhada de reforma espiritual, de iluminação, de santificação. Bem, eu começo então com a primeira bem-aventurança. Lembrando que bem-aventurança é uma expressão que não foi criada por Jesus, né? Ela foi utilizada no Antigo Testamento por alguns profetas, e, e fazendo uma tradução livre, né, seria abençoados, felizes. Então, o que Jesus nos está colocando aí, que abençoados, felizes, são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. A questão do pobre de espírito, né, numa visão rasa, numa leitura rasa disso, pode trazer interpretação errada. O que Jesus está tentando nos colocar aí, bem-aventurados ou abençoados são aqueles que têm consciência, né, de quão pobres em espírito são, o quão imperfeitos, mas que têm consciência de quão perfeitos podem ser. Porque nós temos, como Jesus tinha, a centelha divina em nós, o divino manifesto em nós. Então, abençoados são aqueles que são pobres de espírito, que têm consciência que são pobres de espírito, mas têm a humildade, né, de reconhecer isso e de trabalhar isso para serem ricos em espírito. O que Jesus está nos colocando aí é que nós precisamos nos trabalhar. Jesus nos trouxe a lei principal que devemos não esquecer em tempo algum, que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas, mas devemos antes nos amar e amar ao próximo como a nós mesmos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa primeira bem-aventurança tem tudo a ver com esse mandamento maior. Porque o que ela nos diz é que nós temos que reconhecer as nossas limitações, que somos imperfeitos, que somos pobres em espírito e que temos que trabalhar isso. Porque aí nós um dia estaremos no reino dos céus, ou no reino de Deus, ou em sintonia com o Pai. E tudo começa com o amor a nós mesmos. Porque o mandamento nos diz amar a Deus sobre todas as coisas, mas diz também amar ao próximo como a nós mesmos. Ou seja, nós, como a nós mesmos, significa que nós precisamos nos amar, para aí sim poder amar ao próximo, e aí depois amar o divino. Não faz sentido amar ao Pai se não amarmos ao próximo. Não faz sentido amar ao próximo se não nos amarmos. Como podemos amar alguém se não nos amamos? Como podemos dar ou doar amor se não nos amamos? Então, no primeiro momento, eu preciso me amar. Mas eu preciso me amar de maneira equilibrada. Porque se eu me amar demais, eu vou desenvolver o orgulho ruim.
E se eu me amar de menos, eu vou desenvolver a vaidade ruim. E por que eu estou falando orgulho ruim e vaidade ruim? Porque nós sermos orgulhosos do que fizemos, das coisas que conquistamos, né, de nossos da inteligência dos nossos filhos ou de algo, né, que compartilhamos ou temos, isso não é ruim. Isso é um orgulho bom, é amor próprio, é se gostar, é se valorar. O ruim é quando somos orgulhosos demais, quando nos amamos demais, a ponto de nos acharmos melhor que os outros, porque temos isso ou somos aquilo. Se isso acontece, então o orgulho se torna ruim, porque nós nos amamos demais. Quando nos amamos de menos, também é ruim, porque aí nós desenvolvemos a vaidade ruim e vamos procurar no próximo, nas outras pessoas, o amor que está faltando em nós. Aí nós vamos fazer cirurgias plásticas, aí nós vamos querer comprar roupa de marcas, de grife, aí vamos querer parecer aos outros o que verdadeiramente não somos, porque queremos a atenção, queremos o carinho, queremos o amor do outro para compensar o amor que nos falta. Então, essa primeira bem-aventurança, né, nós precisamos nos trabalhar, reconhecendo as nossas imperfeições, nos amando, mas de maneira equilibrada, sem ter amor de mais nem de menos. Ou seja, temos orgulho e vaidade em equilíbrio. E o segredo para isso é nós desenvolvermos a humildade, sermos humildes. Porque aí nós nunca vamos achar que somos melhor que ninguém. E nunca vamos precisar, né, de ser validados por outra pessoa, porque nós nos bastaremos. Porque nós temos consciência do que somos imperfeitos e que precisamos trabalhar, né, para nos melhorarmos, para mais sermos. E isso tem a ver com amor próprio, só que com equilíbrio. Essa é a primeira bem-aventurança, né, numa visão um pouco diferente, né, do que nós costumamos ver. Então Jesus está nos pedindo que nós trabalhemos o amor próprio de maneira equilibrada, sendo humildes. Orgulho e vaidade estarem em equilíbrio. Quando nós dominarmos essa bem-aventurança, nós podemos pensar em dominar a segunda bem-aventurança. Então, a bem-aventurança, né, tem a ver com a humildade, com o entendimento, com o reconhecimento que somos crianças espirituais. E aí, né, os aprendizados que temos que levar é o desapego da matéria, que viemos a este mundo sem nada e partiremos, né, voltaremos para a pátria espiritual sem nada. Então, que é besteira ficarmos nesse meio tempo brigando por mais ter, em vez de brigar, de lutarmos por mais sermos. Então, devemos não rejeitar a matéria ou ter total desapego à matéria, mas não sermos refém da matéria. Não colocar a nossa felicidade, a nossa alegria de viver, refém de ter o carro do ano, de ter um carro de luxo, de ter uma casa grande. Podemos ter carro, podemos ter uma casa, podemos ter dinheiro, mas não podemos viver em função de, não podemos deixar a nossa felicidade refém dessas circunstâncias. Só vou ser feliz se tiver aquele carro, só vou ser feliz se tiver aquela casa, só vou ser feliz se tiver aquele dinheiro. Isso vale também para pessoas, todo tipo de matéria. Nós não temos nada, nós detemos por um determinado tempo, né, a matéria, né, tanto física como biológica.
sermos humildes, porque é o segredo de manter o orgulho e a vaidade em equilíbrio, para podermos aí sim passarmos para a segunda bem-aventurança, que é: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Só que tem um detalhe: nós trabalhamos, né, as 8 bem-aventuranças, na verdade são 9 bem-aventuranças, só que nós, na nossa doutrina, a gente trata como 8, porque as 2 últimas são bem-aventuranças de perseguição, então nós reunimos as 2 últimas numa só, mas Jesus coloca 9 bênçãos, né? Mas vamos lá. A segunda bem-aventurança é essa daí: bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Detalhe importante é que nós trabalhamos, quer queiramos, quer não, quer estejamos conscientes ou não, em todas as bem-aventuranças simultaneamente. Todas. Mesmo que não saibamos quais são, né, nem as conheçamos de cor. Isso faz parte da evolução espiritual. Nós trabalhamos todas, mas nós só conseguimos dominar uma quando dominamos a bem-aventurança imediatamente anterior. Ou seja, eu só vou conseguir dominar essa segunda bem-aventurança, estou trabalhando nela, quer queira, quer não, quando a primeira estiver dominada. Aí eu consigo trabalhar para dominar essa daí. Mas enquanto eu estou trabalhando para dominar a primeira, eu já estou trabalhando nessa segunda também. Que nos diz o seguinte: bem-aventurados que choram, os que se lamentam, os que se tocam, os que percebem, os que se afligem com a miséria do próximo, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que percebem o próximo, que tem a ver com o mandamento principal. O primeiro a primeira bem-aventurança tem a ver com o nosso amor, o amor próprio em equilíbrio. A segunda bem-aventurança, amor ao próximo. Eu preciso amar ao próximo. Bem-aventurados que choram pelas misérias do próximo. Ele reconhece as suas misérias e está trabalhando nelas, que é a primeira bem-aventurança. E agora ele se toca, ele percebe a miséria do mundo que lhe cerca. E ele se aflige com isso e trabalha para tentar reduzir a miséria que lhe cerca. Por que eles serão consolados? Porque um dia, né, eles, pela fé, pela crença na providência divina e na justiça divina, na confiança na providência divina e na sua justiça, eles se sentirão consolados, porque eles fazem o melhor que podem. Então, a segunda bem-aventurança, né, tem a ver com o amor ao próximo. E nós podemos levar aí como aprendizados a empatia, que é a percepção, né, da dor do próximo, o esforço, a doação, a entrega, a caridade, a prática, né, do amor de maneira incondicional, sem condições. Isso é uma meta que nós devemos perseguir. A terceira bem-aventurança, que nós também trabalhamos, quer queiramos, quer não, tem a ver com a questão dos bem-aventurados, os pacíficos, aqueles que possuem a paz interior, o equilíbrio espiritual, porque eles herdarão a terra, porque eles viverão bem na terra, no plano material. Ou seja, eles já têm, para dominar essa bem-aventurança, eu tenho que ter dominado a primeira bem-aventurança, eu tenho que me amar de maneira equilibrada. Eu tenho que dominar também a segunda bem-aventurança, amar ao próximo, me sentindo consolado pela confiança na providência e na justiça divina. Aí eu consigo dominar essa terceira. Ou seja, viver de maneira equilibrada, em paz de espírito.
de maneira inabalável. Eu percebo as minhas misérias, eu percebo as misérias do próximo, mas eu não perco o equilíbrio, eu não perco a paz de espírito. Não que eu não sinta dor, mas eu não sofro. A dor não é opção. A dor faz parte do viver. A gente sente dor quando fica em pé, quando dorme demais, quando fica muito tempo sentado, quando corre. Doer, viver dói. Agora o sofrimento é a dor prolongada. Aí é uma má escolha. Não nos acrescenta nada. Então, ser pacífico significa eu viver em equilíbrio. Eu viver de maneira inabalável. E eu preciso ter isso para poder passar para a quarta bem-aventurança. Eu preciso buscar isso para buscar a quarta bem-aventurança. Eu preciso ser pacífico, ser equilibrado, não levar nada para o pessoal. E aí eu sou inabalável. Eu vivo bem no plano material porque eu vivo em paz interior. E tendo então esse equilíbrio, essa paz interior, eu consigo trabalhar para dominar a quarta bem-aventurança, que é aquela que nos diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados aqueles que querem ser justos, serem retos, porque serão saciados, alcançarão como prêmio a saciez de justiça, serão corretos. Mas como conseguir isso se eu não tenho a terceira bem-aventurança? Ou seja, se eu não vivo em paz interior, se eu não tenho equilíbrio? Como eu vou julgar alguém se eu não tenho a terceira bem-aventurança, que é a do equilíbrio, que é da paz de espírito? Como eu vou julgar bem se eu não tenho a segunda bem-aventurança dominada, que é amar ao próximo? Como eu vou julgar bem se eu não tenho a primeira bem-aventurança, que é amar a mim mesmo em equilíbrio? Mas isso não significa que eu para trabalhar essa quarta bem-aventurança, eu precise dominar as outras três. Eu posso dominar todas, eu posso trabalhar todas, e devo, e faço isso até sem querer. Mas eu tenho que ter a consciência que essa bem-aventurança, para dominar ela, necessariamente eu tenho que ter dominado as três primeiras. Ou seja, as bem-aventuranças é um rito de passagem do menos ser para o mais ser, aonde à medida que o espírito cresce no poder de ser, ele avança no domínio das bem-aventuranças. Olha quão belo, quão sábio Jesus foi em trazer essas bem-aventuranças. Essa quarta bem-aventurança, gente, tem a ver com o perdão. Porque como você pode ser reto na prática da justiça se nós não soubermos, né, praticar o perdão? E por isso que eu preciso das bem-aventuranças anteriores, né? A paz de espírito, amor ao próximo e amor a mim mesmo. Porque eu preciso praticar o perdão. E praticar o perdão não é esquecer o mal feito por outro, o que o outro diz ou fez que me afetou. Praticar o perdão é ver a cicatriz que o outro lhe causou, mas não sentir dor, ela não dói mais. Você não esqueceu o que o outro falou ou fez. É lembrar, mas não ter nenhum tipo de sentimento ruim, não ter nenhum tipo de mágoa interna. É a mais pura prática do amor, praticar o perdão. E detalhe
né? Que eu não preciso tirar a culpa do outro, eu não preciso dar a desculpa para o outro. A gente confunde perdão com desculpar. Perdoar é dissolver em nós um sentimento ruim causado por outro, por um ato ou uma fala do outro. Não significa tirar a culpa do outro. Eu posso perdoar sem desculpar. Ah, ele me roubou. Eu o perdoo porque ele é meu irmão, porque ele tem o mesmo pai. Ele é um espírito como eu sou, em evolução. Ele está num momento infeliz ou numa má encarnação. Quem sabe eu não fiz coisas piores em outras passagens. Então eu o perdoo. Eu o amo, mesmo ele tendo me roubado. Mas eu não tiro a culpa do que ele me fez. Eu não o desculpo. E quero sim que ele seja extraído da sociedade para que a sociedade se proteja dele e ele mesmo se proteja dele próprio, para ser reeducado se possível, mas com todo o amor do mundo, porque ele é meu irmão. Jesus disse que nós amássemos ao próximo, segundo a bem-aventurança. Bem-aventurados que choram. Jesus não disse que nós gostássemos do que o outro pensa, do que o outro sente ou do que o outro faz. Nós confundimos também amar com gostar. Perdoar é praticar o amor. Na concepção exata da palavra. Eu não preciso gostar do outro. Os gregos tinham definições do amor bem apropriadas para isso, mas que agora nessa aula não dá para contextualizar. Mas eles diferenciavam bem gostar de amar. Gostar é um amor menor. É um amor que requer retorno. O amar não requer retorno algum. Então, essa bem-aventurança, a quarta bem-aventurança, né? Eu preciso aprender a perdoar. Né? Eu tenho, então, como aprendizado, buscar viver em verdade, com verdade. Né? E isso tem a ver com a prática do perdão. Bem, a quinta bem-aventurança, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão a misericórdia. Bem-aventurados aqueles que amam de maneira incondicional, que são beneficentes, que praticam o bem, porque esses receberão misericórdia. Bem-aventurados aqueles que trazem a misericórdia ao coração. Misericórdia é isso, né? Córdia, coração, miséria. Traz a miséria ao coração. Bem-aventurados aqueles que percebem a miséria do próximo e que amam o próximo e que fazem o bem para o próximo. Porque receberão a misericórdia. Mas eu só consigo ser misericordioso se eu saber perdoar, se eu tiver paz de espírito, se eu amar o próximo, se eu amar a mim mesmo em equilíbrio. Ou seja, eu só consigo dominar essa quinta bem-aventurança se eu domino as outras. Eu só consigo praticar a misericórdia se eu trabalho as bem-aventuranças de maneira plena. Não dá, né, para fazer hora sim, hora não. A gente tem que entender que amar ao próximo é amar a Deus. Jesus coloca, né, no seu mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Depois, amar ao próximo como a nós mesmos. Então, eu preciso me amar, mas eu preciso também amar o próximo, porque senão eu não estarei sendo hipócrita. Eu não posso só me amar e depois dizer, eu amo a Deus. Como eu amo
a Deus se eu não amo o próximo? E o meu próximo é manifestação do divino, tanto quanto eu sou. Estou sendo hipócrita. Como eu posso dizer que amo a Deus se eu não amo o próximo, se o próximo tem o divino nele? E quando eu falo próximo, eu estou falando é o universo que nos cerca, porque tudo é manifestação do divino. Animais, plantas, o próprio planeta. Amar ao próximo de maneira mais genérica possível. A misericórdia é ser beneficente, é praticar o bem, é amar sem condições. Sem querer um muito obrigado, um olhar de agradecimento. Se vier, tudo bem, mas se não vier também, tudo bem. É fazer o bem pelo bem. Dominando a quinta bem-aventurança, aí eu posso ir para a sexta. Né? Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados aqueles que têm o pensamento e sentimento sob controle. Bem-aventurado aqueles que vivem em verdade, com verdade. Bem-aventurados aqueles que são bons. E por isso praticam o bem. Porque na bem-aventurança anterior, né, eu pratico o bem, mas não significa que eu sou bom. Eu posso praticar o bem e não ser bom. Praticar o bem de vez em quando, só para, de repente, parecer bem para o universo que me cerca. Por N fatores. Como, por exemplo, ser validado pela sociedade que me cerca. Ser bom é praticar o bem o tempo todo. Não é praticar o bem de vez em quando. Ser puro de coração é ser benevolente e não só beneficente, como é o caso da bem-aventurança anterior. Beneficente é fazer o bem. Benevolente é fazer o bem o tempo todo, é ser bom. Bom mesmo quando estiver sozinho, em quatro paredes. Bom em pensamentos e sentimentos. Ser misericordioso é fazer o bem, é doar uma roupa, um calçado, é fazer um trabalho para o próximo. Ser benevolente é fazer o bem, é ser beneficente, mas é ser mais. Ter 2 pares de tênis e doar um dos pares porque comprou um novo, isso é ser beneficente, isso é ser misericordioso. Ser puro de coração, ser benevolente, é ter 2 pares de tênis. Perceber que alguém está precisando e doar um dos pares e ficar só com um. Isso é ser benevolente, isso é ser puro de coração. Ser benevolente, reforma íntima, ser bom o tempo todo, mesmo em 4 paredes, mesmo em pensamento. Viver em verdade, com verdade e em verdade. Isso é ser puro de coração. Né? Ser inatingível. Porque nada lhe afeta. Porque repara, né? Ele domina a quinta bem-aventurança. Misericordioso. Pratica o amor o tempo todo. Tem amor. Mas eu posso ter amor e não praticar o bem. Não ser bom o tempo todo. Então eu preciso ser puro de coração, que assista a bem-aventurança. E aí, quanto mais amor, mais benevolente, mais beneficente eu sou, mais empoderado eu fico. Mais inatingível eu fico, tanto espiritualmente como fisicamente. É uma espécie de vacina, só que espiritual. Bem, aí nós podemos ir para a 7ª bem-aventurança. Bem-aventurados os pacíficos, os pacificadores, os agentes da paz e amor. Porque o prêmio eles serão chamados filhos de Deus. Não que nós não sejamos.
todos somos filhos de Deus, manifestações do divino, mas eles terão o divino plenamente manifesto o tempo todo. Eles estarão em sintonia com o Pai, no reino de Deus. Então, bem-aventurados os pacificadores, aqueles que são motivos da paz e amor. É diferente da terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, os que têm a paz de espírito, é no particular. Bem-aventurados os pacíficos, né, são aqueles que levam essa paz interior ao exterior, ao universo que lhes cerca. Eles nunca são motivos de discussões, de brigas, de desarranjos de qualquer espécie, porque eles são agentes de paz e amor. Eu só consigo isso, dominar, ser um agente de paz e amor, manifestar o divino, transformar o mundo que me cerca, de maneira plena, se eu dominar as anteriores. Mas eu consigo trabalhar, então, todas essas 7 bem-aventuranças simultaneamente? Sim, e a gente faz isso. Só que nós só conseguimos dominar uma quando dominamos as anteriores. A 8ª bem-aventurança, né, é aquela que nos diz que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça e do amor. A 9ª bem-aventurança é aquela que nos diz bem-aventurados que são perseguidos por causa da palavra, né, dos ensinamentos de Jesus, do Pai. Ou seja, a 8ª e a 9ª são bem-aventuranças de perseguição. Então, abençoados são as pessoas que praticam, que são perseguidas, que sofrem por causa da justiça, do amor e dos ensinamentos de Jesus. Porque para dominar essas bem-aventuranças, nós precisamos da fé, da disciplina, da determinação. Ou seja, a fé é a confiança na providência divina e na justiça divina. Eu me entrego ao divino, fazendo o melhor que eu posso, sendo impecável, implacável, porque eu confio na justiça, na providência divina e aceito a sua justiça. Porque eu sei que tudo que sou e tenho é motivado pela aplicação da lei da causa e efeito. E por isso eu me disciplino, eu me esforço de maneira determinada em mais ser a cada dia. Nós podemos fazer uma conexão das bem-aventuranças com dons. Então, nessa tabela, eu listo à esquerda as bem-aventuranças e o prêmio na segunda coluna. Quer dizer, se eu dominar aquela bem-aventurança, se eu tiver aquela bênção, se eu tiver aquela qualidade, eu tenho uma recompensa. E eu tenho os dons do Espírito que eu preciso desenvolver. Dom é diferente de talento. Talento tem a ver com a vida presente. Dom é uma coisa que tem a ver com o Espírito, que me ajuda, quando eu tenho esse dom, a dominar aquela bem-aventurança. Então eu cito aí, né, os dons que devemos dominar. Longanimidade, que é justamente a questão de eu ser tolerante, de eu ser paciente, de eu ter o controle, né, do meu eu, né, a me amar em equilíbrio, para dominar a primeira aventurança. A segunda bem-aventurança, de eu me afligir, né, de eu perceber o meu próximo, né, de eu sentir o próximo, mas eu trabalhar pela miséria do próximo, porque eu confio na providência divina.
E a mansidão, né? Que tem a ver com mansitude, mansuetude, que é eu viver em equilíbrio, em paz de espírito. E aí tem as outras, né? Os outros dons que cada um me ajuda a conquistar, a dominar aquela bem-aventurança. Bem, eu quero terminar fazendo um experimento mental que me permite ter uma ideia do meu nível de evolução espiritual, da minha capacidade de amar. E como seria esse experimento? Eu tenho que me imaginar numa determinada situação. E aí, me imaginando nessa situação, eu me enquadrar dentro de um determinado nível para perceber que nível, em que ponto eu estou da minha evolução espiritual, da minha capacidade de amar. Como eu falei, nós trabalhamos todas as bem-aventuranças ao mesmo tempo. Então, 8 bem-aventuranças, 8 níveis de evolução espiritual. Como nós trabalhamos todas simultaneamente, né? Às vezes nós nos comportamos no nosso dia a dia, num determinado horário, como nível 1, em evolução. Em outras vezes nós nos comportamos como nível 2, em outras vezes nível 3, em outras nível 4. Mas aquele nível em que nós estaremos é aquele nível que nós mais nos identificamos, aonde nós passamos a maior parte do nosso tempo. Então vamos lá. Imaginemos que nós estamos caminhando numa rua e, ao cruzar com um transeunte, ele, sem mais, sem menos, sem nenhum tipo de aviso prévio, nos dá um tapa no rosto. E um tapa no rosto com toda a vontade, daqueles de arder, de doer. Qual será então a nossa reação? Se nós, de maneira instintiva, de maneira reativa, devolvermos o tapa com chute, mais chutes, pontapés, mordidas, enfim, deu, levou, nós estamos no nível 1 da nossa evolução espiritual. Nós estamos ainda aprendendo a nos controlar, o nosso orgulho e nossa vaidade. Nós estamos ainda procurando ser humildes, reconhecer as nossas limitações, os nossos defeitos. Como assim? Alguém passa por mim e resolve me agredir? Que audácia! Como que alguém, né, se sente na liberdade de fazer isso justo comigo? Então, se nós agirmos dessa forma, nós estamos naquele momento, naquele instante, no nível 1. E se nós fazemos isso durante boa parte do nosso dia, da nossa vida, nós estamos no nível 1, trabalhando ainda mais o nível 1. Nível 2, mesma coisa, estou caminhando pela rua, alguém, ao cruzar, me dá um tapa no rosto. Ou seja, mesmo fato, mesma ocorrência do primeiro momento. Nesse segundo momento, o que acontece é o seguinte: o espírito que está no nível 2, ele não reage de pronto. Ele levou o tapa no rosto, o tapa ardeu, está doendo. Mas antes dele simplesmente reagir, ele para e pensa: vale a pena eu reagir? Será que se eu reagir não vou apanhar mais ainda? O cara é maior, mais forte. De repente, melhor não reagir nesse instante. Agora, se nessa avaliação ele perceber, o espírito perceber que vale a pena,
que não tem ninguém olhando, não tem testemunha, ele não vai ter nenhuma consequência, ele vai reagir da mesma forma daquele do primeiro nível. Agora, se ele perceber que não é conveniente ele reagir, porque tem testemunhas, porque a pessoa é mais forte, ele vai se afastar, mas vai procurar um meio de se vingar mais tarde, de alguma forma. Esse é o nível 2. Ele percebe o próximo, ele se aflige com a miséria do próximo, no bom e no mau sentido. Ele se incomoda, ele se sintoniza com a miséria do próximo. Se o próximo é ruim, ele é ruim. Se o próximo é bom, ele é bom. Se o próximo lhe elogia, ele elogia. Se o próximo lhe agride, ele agride também. Ele não tem controle ainda sobre isso. Então ele age como nível 2. Por isso que ele está, né, no nível 2. Bem-aventurado aqueles que se afligem, porque serão consolados. Ele está trabalhando esse nível. E se estiver no nível 3? Aqueles, né, que estão trabalhando a paz de espírito, o equilíbrio, a mansuetude, bem-aventurados os que são mansos, porque viverão bem na terra. Esse, ao cruzar com o agressor e levar o tapa no rosto, ele não vai revidar. Ele vai parar, vai pensar, mas não vai revidar. Mesmo que o outro seja mais fraco, mesmo que não tenha testemunha, ele não vai revidar, porque ele se controla, ele tem controle sobre si. Ele vai se afastar, pura e simplesmente se afastar do agressor. Mas ele vai ficar rogando a divina previdência que de alguma forma faça com que aquele agressor se dê mal. Vai ficar na torcida para que ele agrida uma outra pessoa e essa outra pessoa faça a vingança que ele gostaria de fazer, mas que não quer fazer por um motivo qualquer. Ah, mas ele não tem equilíbrio, ele não tem paz de espírito, né? Ele está trabalhando a terceira bem-aventurança. Se ele tivesse o domínio da terceira bem-aventurança, ele não ia querer vingança. Mas como ele não tem o domínio, e que ele está trabalhando, ele quer a vingança. Só que ele mesmo não vai se vingar. Ele espera que a divina providência, por causa da justiça divina, providencie essa vingança que ele almeja. Que ele não se conforma com a agressão. Está no terceiro nível. E se estiver no quarto nível da bem-aventurança, quarto nível de evolução espiritual, o que iria acontecer com esse espírito? Ele vai ser agredido da mesma forma, com um tapa no rosto. Ele não vai revidar como o espírito do terceiro nível, vai se afastar, mas ele não vai querer vingança. Como ele está trabalhando a quarta bem-aventurança, né, ou seja, praticando, trabalhando o perdão, ele vai se afastar, mas mesmo assim ele ainda não entende o porquê da agressão. Né? Ele vai perdoar, vai se afastar, mas ele gostaria muito de entender por que foi agredido, por que aquilo aconteceu. E, inclusive, vai começar a se preocupar com o agressor. Ou seja, ele começa a pensar no próximo de uma forma mais forte. Porque ele pratica o perdão, e perdoar é amar. Mas ele não domina ainda a quarta bem-aventurança. Ele está trabalhando a quarta bem-aventurança. Porque se ele dominasse a quarta bem-aventurança, ele já poderia estar tentando dominar a quinta. Mas como ele não domina a quarta bem-aventurança, ele se afasta,
perdoando o agressor, mas ainda se sente, né, aviltado pela agressão. Ainda se incomoda com a agressão que lhe foi feita. Nós, a maioria de nós, né, está normalmente no 4º nível ou no 3º. No 3º, se afasta, rogando aos céus que se vingue do agressor. No 4º, se afasta, mas fica ainda sem entender. Né? Perdoa, mas não perdoa muito. Ainda não tem, não tá na 4ª, não domina o perdão de maneira plena. Para dominar de maneira plena, está na 5ª bem-aventurança, no 5º nível de evolução. E o que um espírito no 5º nível faz? É muito bonito isso. Gente, ele não se afasta. Ele cruza com o transeunte, leva o tapa no rosto, não revida, não avalia a situação para ver se pode revidar ou se vai se vingar de maneira de uma outra forma mais tarde, como no 2º nível. Não vai embora, né, como no 3º nível, rogando ao divino que pratique a justiça. E não vai perdoar, mas vai se afastar. Como ele está na 5ª bem-aventurança, misericórdia, ele se identifica com o agressor de tal forma que ele não se afasta. Pelo contrário, vai querer ajudar o agressor a entender o porquê da agressão. Tentar de alguma forma ajudar aquele que lhe agrediu, que lhe feriu fisicamente. Mas podia ser um ferimento espiritual. E como que ele faz isso? De todas as formas possíveis, inclusive oferecendo a outra face. Alguém nos disse isso, né? Leva um tapa no rosto e oferece a outra face se for necessário. Se isso fizer o outro ficar em paz de espírito, se sentir melhor, ele vai oferecer a segunda face. Esse é o 5º nível de evolução espiritual. E se estiver no 6º nível, então, o que faria? Aquele que tem o coração puro. Ele nem é agredido, gente. Ele está do outro lado da calçada. 6º, 7º e 8º nível, né, só não encarnam mais na matéria. Continua a evolução em outros planos espirituais. Mas ele nem está mais na matéria. Ele só encarna em missão. Ele está do outro lado da calçada, vê alguém ser agredido, atravessa e vai conversar com o agressor. Tentar ajudar o agressor a tirar seus males, oferecendo inclusive a sua face, se isso acalmar o agressor. Esse é o 6º nível. E o 7º? Aquele que é pacificador. Ele vai fazer a mesma coisa que o 6º. Não vai ser agredido, vai atravessar a rua. Só que ele não vai só se preocupar com o agressor. Ele vai se preocupar também com o agredido. Ele é pacificador. Pode ser que o agredido não se conforme e queira se vingar. Ele vai oferecer a face também para o agredido. Para que o agredido, se sentir for melhor para ele se sentir vingado, lhe deu tapa, em vez de revidar no agressor. O 8º nível, ele leva essa mensagem para o universo à sua volta. Bem, procurem se encaixar, cada um de nós, né, para ver como que reagiria nesse experimento do tapa no rosto. Mas estendam isso para outras atividades. Uma bronca do chefe, né, um problema, um atrito qualquer com um colega, com um amigo, enfim. Né? São essas as considerações que eu gostaria de ter trazido para vocês. Né? A importância das bem-aventuranças quando a gente coloca em nossa vida de maneira prática.